Aqui mais uma vez para falar sobre autoconhecimento. Espero que vocês gostem muito desse tema que eu vim trazer para vocês, que é um tema bastante profundo, que vocês, como seres de luz, eu tenho certeza que vai estar gostando bastante desse tipo de tema que a gente vai estar tratando aqui hoje. A gente vai falar sobre algumas coisas, né, que são importantes. E você vai fazendo as suas reflexões aí do que você acha que possa ser pertinente na sua vida, no seu dia a dia e futuramente, tá joia? Vou passar aí umas mensagens pra gente ver se mais alguém possa entrar aqui pra poder assistir essa live. Não é mesmo? Tomara que vocês possam sair daqui mais enriquecidos, mais felizes, tá joia? É isso aí. Agora é só aguardar. Tô vendo que isso aqui tá um pouco fora do esquadro. Deixa eu melhorar aqui. Isso aí. Então, o que é o autoconhecimento? Há muito tempo atrás, né, já na antiga Grécia, já tinha lá no tempo dos Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque só quando a gente começa a olhar para dentro de si mesmo, é que a gente começa a se conhecer. Isso estava escrito lá nesse tempo. E quando você não conhece alguém, né, faz uma amizade nova, um namoro novo, você fica todo interessado, querendo saber, descobrir sobre aquela pessoa, se mostrar para aquela pessoa. Você tem que falar de você mesmo também. Quem é você, o que você faz, as coisas que você gosta, se você tem afinidade com essa pessoa que você está conhecendo, né? Uma pessoa que você conheceu tá num ônibus, tá num local público, qualquer lugar que você pode estar por aí fazendo alguma coisa e conhece alguém por acaso. Vocês vão se conhecer, vão falar sobre coisas afins e até descobrir se tem afinidades ou não. E quando você se conhece, você descobre mais quando tem afinidades com outra pessoa ou não. E coisas que você pode estar deixando de fazer, que não vai ter mais a ver com você, e coisas que você pode passar a fazer, que vão te enaltecer mais o seu eu interior, para você estar mais feliz com você, mais pleno, se sentindo mais capaz e conseguindo fazer tantas e tantas outras coisas mais, que o seu eu tá aqui te falando, tá gritando aqui dentro, mas que você ainda não está ouvindo o que ele tá querendo te dizer, tá certo? Então, esse é o momento de você mergulhar na sua essência, né? Reconhecer quem é você, apreciar as suas autenticidades, né? Que são as suas qualidades, os seus defeitos, né? E todas as coisas que fazem parte do seu eu interior. Você mesmo tendo seus defeitos e suas dificuldades, você também tem que se amar, porque cada um de nós temos os defeitos, as outras pessoas têm e não é só você. Cada pessoa é única, certo? Uma pessoa de um grande quebra-cabeça que forma um todo. E o todo está em cada parte. Cada gota do mar tem dentro de si a essência do oceano. Nesse sentido, quanto mais você se conhece, mais conhece os outros e a vida. Porque todos nós fazemos parte dessa essência, certo? E o autoconhecimento vai além de conhecer a sua personalidade e preferências pessoais, que, por sinal, podem mudar ao longo do tempo, porque nós somos seres imutáveis, estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos como pessoa. Então, por isso que a gente pode mudar ao longo do tempo. E o autoconhecimento é trazer essa consciência para as suas escolhas, alinhá-las com quem você deseja se tornar. O autoconhecimento é o primeiro passo para a autocriação de quem você deseja ser, de quem você deseja se tornar.
a gente observa como está agora e pode fazer novas escolhas a partir dessa observação, certo? Mas se você não se observar, você não tem como verificar, né? E aceito o que é para transformar o que pode vir a ser. Aceitar-se como você é hoje é fundamental para o processo de mudança. Porque conforme a lei hermética da polaridade, precisamos ver quais são os defeitos atuais, como a preguiça, e passar a ser mais proativo, agressivo para compassivo, e assim vai. Então essa polaridade, você conhecendo a sua polaridade, você pode melhorar essa parte sua, se desenvolvendo a ponto de se tornar o contrário daquilo que você é hoje, mas você só conseguiu perceber essa sua dificuldade através da sua autoanálise. E a gente fala muito sobre a escrita terapêutica, porque a escrita terapêutica, quando você está escrevendo sobre si mesmo, você começa a verificar que certas situações que ocorrem na sua vida, não necessariamente é só o contexto em si, mas te trazem certas verdades que você não as entendem, pelo menos não de profundidade no começo, mas depois que você começa a escrever, que você reflete, que aí você vai tirando aquilo tudo que está aqui dentro, aquele turbilhão de coisas, aquele montão de pensamentos, você começa a entender, né, o que está acontecendo, por que você está se sentindo assim, por que isso está acontecendo com você, como isso está acontecendo com você. E aí você começa a aceitar e não bloquear a verdadeira transformação que isso vai ocorrendo, porque esse é o processo de autoconhecimento, né? É você prestar atenção, estar presente para si mesmo, observar-se e tentar não julgar, porque muitas vezes algumas situações que você possa ter de conflitos no seu dia a dia, você começa a falar assim, nossa, como eu fui tão idiota, como eu fui tão burra, nossa, eu não devia ter falado isso, eu fui tão isso, tão aquilo, tão... E esse tipo de situações de você falar que você foi tão isso ou tão aquilo, te faz sentir assim mal, e você não pode ficar falando essas palavras de si mesmo. Você atrai mais isso para você, a lei da atração fala isso. E você não é isso, você é um ser de luz, um ser divino, você é imagem e semelhança de Deus. Então, se você é, e se Jesus disse que a gente podia ter muito mais do que Ele, é porque nós temos condições de abrigar um eu aqui dentro que possa ser melhorado. Mas isso depende apenas da nossa coragem de mudança, da nossa disciplina em mudar, da nossa força de vontade em querer mudar. Porque cada um de nós temos as nossas... nossa essência, a nossa dificuldade, mas nós também temos as nossas qualidades. E se a gente focar mais nas nossas qualidades do que nas nossas dificuldades, a gente pode chegar num ponto tão importante para nós, que nós vamos nos sentir muito mais felizes do que somos hoje. Mas a forma de exercitarmos a autoobservação, eu escrevi aqui umas coisas para você se sentir assim um pouco mais tranquilo em relação a isso, tá? Você pode fazer uma respiração profunda, a respiração de 4 tempos, leituras inspiradoras, meditação, terapias, coaching comigo, conexão com a natureza, relacionamentos, silêncio, escrita, expressão artística, seja colorir, desenhar, pintar, cantar, dançar, tá certo? Então, eu quero falar um pouco mais sobre a escrita terapêutica e os seus benefícios, porque ela ajuda a cultivar o autoconhecimento. E aí você vai começar a entender, a saber, você sabe o que você quer para você? Porque a primeira coisa é conhece-te a ti mesmo, você sabe quem é você? Porque quando você sabe quem é você, começa a dar um significado maior à sua vida. Nesse livro aqui, eu fiz algumas anotações, tá? Do livro do Caibalion, para entender o Caibalion, da Lúcia Helena Galvão. Esse livro aqui é muito interessante.
eu fiz algumas anotações aqui para eu poder falar com vocês. Ela fala do princípio da vibração aqui. Não estar parado, tudo se move, tudo vibra. Não, desculpa. Não é aqui. Homem, conhece a ti mesmo, conhecereis o universo de Deus. Agora eu me perdi. Bem, quando a gente faz essa pergunta de quem é você, devemos saber o que nos faz nossa consciência vibrar, o que nos toca, qual é o nosso nível vibratório. Isso é o que somos por agora, e crescer é sutilizar ainda mais essa vibração, porque nós podemos ter vibrações grosseiras ou vibrações sutis. Então isso vai depender de como está o nosso estado de espírito. E muitas vezes estamos tão estressados que nem percebemos o quão estressados estamos. Já aconteceu de às vezes eu não estar me sentindo bem e perceber que estava estressada e por isso não estava me sentindo bem. Mas até que eu percebesse isso, eu fiquei com uma crise alérgica. Que às vezes acontece isso porque a gente tem doenças psicossomáticas, certo? Então, nada tá parado, tudo se move, tudo é vida, tudo vibra, certo? E igual um relógio que ele é de quartzo, ele só funciona porque o quartzo vibra ali. E nós somos pessoas que vibramos o tempo todo, porque nós temos células, nós temos a corrente sanguínea, né? Nós temos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que nos faz enriquecer as nossas vibrações ou paralisar ou dificultar as nossas vibrações. Olá, boa noite. E esse ritmo de batida alto e forte, né, que no caso falando dessa vibração, acaba sumindo, sai do nosso espectro auditivo, ultrapassando o limite da intensidade de vibração que somos capazes de perceber. O universo ele é tão grande, Deus é tão maravilhoso, que a gente está vibrando o tempo todo junto a Ele e nem sempre percebemos essa vibração. E a gente está interligado aí nesse universo, igual a gente fala de estar fazendo uma meditação, de estar tentando viver a vida plena, viver o momento presente. A gente está entrando numa vibração em conexão com Deus. Quando a gente deixa isso descarrilhar, em não estar vibrando juntamente ao universo, ao todo, a gente acaba desincronizando essa vibração, essa batida forte e de sintonia sutil que o universo nos toca. E aí no Kabbalismo ele fala assim, que essa frequência funciona dessa forma: se você acelera a luz, vai ter energia. Se você acelera a energia, vai ter a luz. Se você, no caso, vai acelerar essa luz, vai ter o espírito. E se acelerar o espírito, você vai chegar até Deus. E esse acelera, é isso que eu tô te falando, é uma tradição que veio do Egito. E a gente fala sobre essa profundeza que a gente tem em relação ao querer conhecer as coisas, querer conhecermos a nós mesmos. Então devemos convidar a nossa consciência a crescer, porque o nosso subconsciente não quer que a gente cresça, ele quer que nós continuamos a sermos como nós éramos antes. E isso não é legal para nenhum de nós. A gente, como vamos evoluir o planeta se a nossa cabeça não está sendo evoluída? E assim as plantas evoluem, os animais evoluem, nós também devemos evoluir, não só fisicamente, mas principalmente moralmente. E assim
numa dificuldade, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório com o qual criou afinidade, que no caso foi talvez as vibrações negativas, agressivas, estressadas. Então projete sua vibração mental de forma mais alta, para que não abaixe tanto. A elevação está ligada à prática da depuração do gosto. Cuidado com vibrações grosseiras e agressivas. Então ele fala aqui muito também de você do canto, da música, uma energia elevada, uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, que é tão curativa, né? Tem várias sintonias que servem para várias situações, para ansiedade, para calma, para estudar. Tem os hertz, né? Que a gente tem aí tanto para elevação espiritual, para estudar, por exemplo, para concentrar, para acalmar, para dormir. São tantas coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia no YouTube para nos ajudar a aprender a vibrar mais sutil, harmoniosa, humanista e espiritualista, que é o que o hermetismo falava há muitos e muitos anos atrás. Dizem que os mantras faziam entrar nessa vibração. Condiz com o princípio do mentalismo, que tudo que se cria no mental, depois que é criado no universo. Então, primeiro a gente tem que pensar, primeiro nós temos que imaginarmos. Ele fala do princípio do mentalismo, por exemplo, para uma cadeira existir, ela deu um exemplo, primeiro ela teve que ser criada aqui, ó, no mental, para que depois ela fosse confeccionada. Então, a vibração pode libertar a energia da prisão, da matéria, da forma, porque nós somos seres de luz, nós somos espíritos, nós não somos só matérias. E assim, o tom, quando acelerados ou sutilizados, o pensamento, a emoção e a vontade poderiam projetar suas energias e afetar os demais por indução. Então, a gente muitas vezes, mudando a nossa sintonia, a gente vai mudando o nosso mundo à volta, as pessoas que convivem conosco, porque a gente vai melhorando a nossa vibração, a nossa energia, e o entorno vai facilitando a nossa vida. Sabe quando fala assim, nossa, é uma vida que vai fluindo tudo, é igual, por exemplo, vou andando de carro, todos os sinais vão ficando verdes, um ou outro que vai estar vermelho, e sempre arrumo uma vaga para estacionar meu carro, por exemplo. São essas coisas de fluidez, porque você começa a ter uma vibração além da só matéria, você começa a ter uma energia mais sutil, mais tranquila. O Ho'oponopono ajuda muito nisso, nessa sutileza de vibração, a melhorar a sua vibração energética, a elevar, saindo da tristeza, da raiva, entrando na neutralidade, para a alegria, para o amor, e essas coisas. Então, deixa eu ver o que ele está falando aqui que eu anotei. Os conhecimentos herméticos eram capazes de reposicionar a vibração aonde se almejasse. Então, se você tinha esses conhecimentos, você conseguia emanar a vibração não só para você, como para os outros. Então, para mim, vejo como paz, como reiki, que você vai lá, tem a sua vibração e assim emite para outras pessoas, através da imposição das mãos, por exemplo, ou como se fosse a telepatia, que a gente não usa, que a gente perdeu esse dom há muitos anos atrás, e a gente se comunicar com outras, mas a gente às vezes tem aquela que você não pensou naquela pessoa, de repente aquela pessoa te ligou, a gente consegue se conectar mais com o todo, com as pessoas que estão à nossa volta, tá certo? Então vamos lá, algumas coisas para cultivar no autoconhecimento, são uma listinha bem rápida aqui. Você sabe o que você quer? Então liste o que você quer. Viver com sentido e propósito. Isso que você quer traz sentido para você? Traz sentido para a vida das pessoas que estão à sua volta? Traz sentido de felicidade para você? Vai fazer bem para outras pessoas? É uma coisa clara e objetiva que vai realmente trazer uma transformação para você?
que vai beneficiar muito a sua vida, seu emocional, o seu espiritual, o seu profissional? Você tem que tentar se comunicar com mais clareza, sendo mais tranquilo em relação à comunicação. Muitas vezes a gente fica com medo de falar, mas saiba uma forma melhor de você falar. Converse com Deus, as orações são tão importantes nessa hora. É até uma forma de você aumentar essa harmonia, essa sutileza, sair do grosseiro, sair das vibrações ruins e negativas que muitas vezes querem roubar os nossos bons sentimentos e pensamentos. Aproveite o melhor que a vida tem te oferecer. Muitas vezes eu estou aqui, estou sentada numa boa cadeira, tenho meu celular, meu computador. Aproveite, desfrute das coisas que você tem, né? Você pode estar aí, ó, fazendo alguma outra coisa enquanto está me ouvindo, ou pode simplesmente estar sentado e relaxado, aproveitando da sua cadeira, do seu sofá, por exemplo, ou está deitado na sua cama. Então aproveite o melhor que a vida tem a te oferecer, as oportunidades de trabalhar, de fazer o bem ao próximo, de trabalhar com amor, com carinho, de fazer uma solidariedade, de ter uma vida com mais altruísmo. Aprender e saber lidar com os desafios, mesmo que você baixe a guarda, né? Vamos dizer assim, que a gente não consegue ficar o tempo todo alegre, feliz, contente, mas a gente tem os nossos momentos que estamos lá embaixo, mas deixa a onda crescer de novo e ir para o pico. Não fique só naquela onda fraca, achando que você vai estar na depressão, na dificuldade apenas, né? Saiba que se aquelas dificuldades apareceram para você, no momento certo você vai entender que aquilo vai te ajudar a ser melhor. Então agradeça sempre, mesmo que as coisas estejam naquele momento te parecendo extremamente difícil ou até impossível de lidar. Saber se motivar. Então, ao levantar da cama, a primeira coisa que eu penso é: agradeço a Deus por mais um dia, é um presente, né? A vida presente é um presente que Deus me deu a oportunidade de viver mais um dia. Então eu já começo o meu dia agradecendo, com a minha oração, fazendo os meus exercícios, para começar bem meu dia. Eu tô feliz, eu tô viva, tô alegre. Se eu não estou muito bem, tudo bem, não vou conseguir fazer pelo menos uma parte, mas eu pelo menos tenho que tentar fazer alguma coisa para poder deixar o meu dia melhor, se motivar. Você não gosta de fazer isso no começo do dia? Faça uma oração, leia uma frase de empoderamento, tenha um livro na sua cabeceira que possa enaltecer os seus pensamentos. Eu sei que nem sempre a gente está com os melhores pensamentos mesmo. Acontece isso, somos seres humanos, não somos perfeitos. Então, temos que ter uma ajuda extra sempre. Então, a oração, né? Um livro bom, um livro motivacional, um vídeo que possa te oferecer um exercício. Você às vezes vai limpar a casa, que vai te deixar satisfeito, vai te deixar feliz. Você fazer alguma coisa que vai te fazer feliz. Então você tem que alinhar as suas escolhas, o seu dia a dia, para que você consiga enaltecer essa sua essência, que é o que você está querendo melhorar em si, né, através do seu autoconhecimento. Então, se você, muitas vezes, eu queria tanto fazer isso, aquilo outro, e assim, você não estava conseguindo fazer, mas aí você começa a despertar a sua consciência, que você é capaz, que você consegue, que você tem a oportunidade diária de dar mais um passo em relação às metas que você quer alcançar, aos sonhos que você quer, ao futuro eu que você quer se tornar, porque nós hoje estamos em processo de construção. Desde quando nascemos aqui, nessa vida terrena, estamos em processo de construção, embora já estivéssemos antes, e vamos continuar estando. Nós estamos em uma progressão espiritual. E a nossa progressão espiritual tem a ver com a nossa moral, com a nossa ética, com os nossos valores.
Então, por isso é tão importante a gente ter um bom relacionamento conosco, para que possamos estar nessa melhoria contínua, perdão. Relacionar-se melhor consigo e com os outros é um bem que você faz, não só a si, mas aos outros também. Lembre-se que as pessoas da sua família, muitas vezes nem sempre vão estar bem, e às vezes vão estar te falando coisas que você não vai agradar, e você também. Então, você tem que aguentar o outro tem que te aguentar, é assim mesmo que funciona a vida. Mas procure não ter que se fazer aguentar. Tente ficar mais tranquila, mais plena. Por isso que eu falo, a meditação é tão importante. O Ho'oponopono limpa tantos traumas, vai nos auxiliando. Chegou um pensamento negativo, vai no Ho'oponopono. Eu tô com medo, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Né? Vamos fazendo coisas. É o que eu te falo, nós temos artifícios que nós aprendemos o tempo todo aqui. Eu tô sempre ensinando coisas novas. Tô sempre falando do Ho'oponopono, quanto ele é importante em nossa vida. Então, assim, a gente precisa cultivar bons hábitos para que nós possamos ter a paz interior. E esses bons hábitos, como um pequeno exercício, um alongamento, uma oração, um agradecimento. O agradecimento já eleva a nossa alma em um tão, assim, vamos dizer. E a gente precisa desse agradecimento contínuo em nossa vida. Eu estou sempre falando com as pessoas que me contratam. Cadê o caderninho da gratidão? Acabou não o caderninho da gratidão, gente. Vamos agradecer, vamos continuar enaltecendo o que Deus nos proporciona a cada dia. Se nós estamos aqui, se eu conseguir comprar meu celular, por exemplo, que eu estou falando com você, porque Deus me proporcionou a saúde, o trabalho, que o dinheiro viesse para mim, para que eu pudesse estar comprando ele, concorda? Então, existe toda essa conjectura astral, toda essa conjectura emocional e espiritual que nos envolve para que possamos conseguir encarar os nossos desafios e conseguir alcançar aquilo que almejamos, certo? Então, temos que conectar com essa sabedoria interior, porque essa sabedoria interior, ela vem de Deus. Aí vem aquilo que? A nossa intuição. A intuição é aquela vozinha que Deus está falando com você. Aquilo que você acha, não, você começou a ver aquela vozinha, você presta atenção, porque é Deus que está falando com você. Porque assim como tem a lei da correspondência através do hermetismo, que a gente tanto está inserido no todo, o todo também está inserido em nós. Então, por isso que se diz que todos somos um, certo? Porque quando você tem essa elevação, como eu disse, que a gente estava lendo aqui, ó, no que eu li dos princípios herméticos, para que nós tenhamos a sutileza, né, para a gente poder melhorar o nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa vontade, a gente precisa disso. A gente precisa estar ligado a Deus, a gente religar que essa religião, vamos dizer assim, é o religar-se com Deus, é entrar aqui na nossa essência, é religar com Deus. A religião está aqui, ó, dentro de nós mesmos. É a nossa conexão divina que a gente está fazendo sempre com Ele, diariamente, diuturnamente. A gente está precisando sempre estar fazendo isso. Então, por isso a gente tem que dar atenção a essas intuições. Também precisamos cuidar do nosso corpo e das nossas emoções, pois não adianta nada você querer ler, você querer fazer algo de bom, se não cuida da sua saúde física, da sua saúde emocional. Você deve procurar fazer coisas que te trazem algo bom para o seu espírito, algo bom para que as palavras enalteçam aos seus ouvidos. Porque muitas vezes estamos lá na frente de uma TV e vendo tantas coisas ruins que acontecem, pessoas que morrem, são, no caso, batidas de carro. A gente fica vendo várias e várias notícias que nos fazem cada vez ficarmos mais ainda tolhidas em certas situações, no sentido assim, ai meu Deus, será que isso vai estar influenciando a minha vida aqui ou vai influenciar a minha vida ali? Será que eu vou conseguir ter a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha antes? Será que a gente já começa a manifestar
tantos pensamentos negativos que a gente começa a desligar de Deus. E a gente não consegue ser tão feliz assim, porque a ansiedade começa a tomar conta de nosso ser. A ansiedade vai estar em primeiro lugar. Então a gente não pode deixar que as coisas que acontecem negativamente influenciem totalmente o seu eu, a sua mente, porque você é um ser, além de ser um ser de luz, você é um ser livre. Mas não deixe o seu pensamento tão livre assim, para ele ficar deixando doidinho, vamos dizer assim, deixando assim tão desgovernado a ponto de as suas emoções ficarem tão à flor da pele, ou mesmo que você não transpareça isso, aqui no seu coração tá lá aquela dorzinha, pensando nas coisas mais ruins, porque o nosso inconsciente, infelizmente, ele tem um poder muito grande. Afinal de contas, é 95% funcionando, ou 90%, vários estudos aí, vamos dizer, 10% só que a gente usa mesmo. Então, quer dizer, ele ganha mais, não ganha? Porque as nossas escolhas, a gente tem que ter firmeza no pensamento. Então, por isso que eu falo, se vier um pensamento negativo, dá-lhe o Ho'oponopono. Porque aí você vai estar combatendo frente a frente o seu inimigo, que é você mesmo. É o seu pensamento, é o seu sentimento. Não adianta me fizeram macumba, meu Deus do céu. Eu tô com espírito ruim. Não, às vezes nem é nada disso. É só você mesmo que não conseguiu fazer essa conexão melhor. Você não conseguiu ainda assimilar essa rotina diária de não deixar o negativismo tomar conta de você, tá? É o que eu falei. Se a sua onda caiu um dia, um tempo, algumas horas, não tem necessidade de você ficar ali para sempre. Você se colocou ali e você mesmo vai te tirar dali. Porque você não é o que aconteceu ou o que o outro fez, é que vai você ficar ali. Você mesmo se colocou ali. Então, se você se colocou, você tem a própria capacidade de sair dali também. Você pode ter certeza disso. Porque Deus te fez uma pessoa merecedora, uma pessoa que é capaz, totalmente capaz de sair de coisas ruins que acontecem na sua vida. É só você ter fé, acreditar. Essa fé que vem aqui de dentro, essa fé não vai deixar te abalar, tá? Tenha fé que Deus quer sempre o melhor para você. Eu penso muito assim, tudo concorre para o meu bem. Tudo concorre para o meu bem. Se você não acredita nisso, vai falando para si mesmo, tudo concorre para o meu bem, tudo concorre para o meu bem. Porque tudo, até infinita parte, eu estava lendo ontem no Evangelho, até uma infinita parte de algo que é ruim, tem um infinito bem, até algo que seja mal, tem uma infinita parte de bem, uma finita parte de bem, mesmo que seja pequenina, tem o bem ali. Então você pode deixar o mal tomar conta ou vai deixar esse bem realçar, né? Então vamos deixar o bem realçar, porque cada um de nós, aquele mesmo que você acha que é ruim, ou aquele que fez alguma coisa que foi ruim, que está contra a lei, você não sabe o que tem ali, você não sabe o que está acontecendo com ele, qual foi a infância, qual é os motivos. Então preocupe-se com você. Se aquela pessoa não sabe dar o amor, não sabe ser caridoso, não sabe ser simpático, gentil, não cabe a você entrar nessa vibe de escuridão, de grosseria, de estresse. Por isso que eu te falo, você tem que entender que você e o todo tem que estar assim e não assim. E aí quando você percebe que o todo está sempre com você, que é Deus, o universo, conforme você queira falar, você vai entender que aquilo ali vai te blindar para as coisas que ocorrem, para aquele negativismo alheio que acontece, porque a gente também acontece isso muitas vezes. Então procure se interligar, procure sempre oração, respira fundo,
conecte-se com Deus, pare um pouco e siga em frente, entendeu? Mas eu vim falar aqui que a escrita terapêutica é algo extremamente importante para que possamos ter o autoconhecimento. Ela nos auxilia a nos encontrarmos, a nós mesmos. A escrever, você vai escrever de você para você. Não tem que se preocupar se escreveu errado, se não escreveu, se tem ponto, se tem vírgula. Apenas escreva os sentimentos, as palavras que vierem em seu coração, principalmente nesses momentos que tem de aflição. Porque nesses momentos de aflição você não consegue muitas vezes ser ponderada ou ponderado em relação ao que te ocorre. E às vezes age de forma impulsiva, grosseira, ríspida. E às vezes isso piora ainda a situação. Então muitas vezes calar-se um pouco e esperar o momento que você estiver mais calmo, aí sim você vai ter aquele poder de se autoconhecer e entender o que realmente aconteceu e verificar uma forma melhor de construir uma boa relação com aquela pessoa que teve aquele evento, aquela dificuldade, se foi com aquela pessoa. Ou se algo ocorreu no seu dia a dia que foi além das circunstâncias, por exemplo, seu salário que não veio do jeito certo, uma conta que veio desprevenida, um carro que sem querer bateu, você pode ter certeza que isso vai dar um jeito. Então, mas no momento você fica assim, nossa, né? Mas você pensa que Deus vai te dar outras motivações, outras coisas, vai te oferecer coisas no seu caminho que vai fazer você transmutar isso daí. Você pode ter certeza, porque eu passo por isso, já passei por isso, a gente passa por isso o tempo todo. Mas tenha fé, confie que as coisas vão dar certo, tá? Então, quando tiver assim, que não tá confiando, se expresse, escreva, ó. Escolha uma caneta bem bonitinha, ó. Eu, por exemplo, comprei essas 2 canetinhas para mim a semana passada, porque eu estava com vontade de fazer algumas coisas interessantes que eu me desafiei a fazer. E também falei assim, essa caneta vai ser a minha caneta da sorte. Embora isso daqui é uma bobeira, como se fosse um amuleto, né? Depois eu vou até passar, ver se eu acho que como você criar o seu amuleto da sorte. Eu vi isso aqui num lugar que eu tava mexendo nas minhas coisas, depois eu vou procurar de novo, aí eu vou gravar um vídeo para vocês. E você colocar essa energia nessa caneta, por exemplo, eu coloco a minha energia que ela vai transformar o negativo em positivo, de que ela vai me trazer coisas maravilhosas, que as coisas que eu escrevo, que eu desejo, que eu almejo, que eu agradeço, principalmente as coisas que eu agradeço, não precisa nem só o que eu penso, que eu almejo, mas as coisas que eu agradeço com essa caneta, todos os dias, ela me faz ser uma pessoa melhor, ela me traz felicidade, ela me traz coisas boas, porque só de eu agradecer, eu vou estar trazendo várias bênçãos para mim, várias bênçãos inimagináveis, porque eu sei que Deus está vendo tudo que está acontecendo. Então, eu estou me ligando com o todo através dessa canetinha, porque eu estou expressando o que está no meu coração e na minha cabeça, na minha mente, e colocando ali tudo que eu penso, quando tem necessidade de colocar. Às vezes vem algumas inspirações para eu escrever e claro que não pode faltar o agradecimento, porque eu faço a minha listinha de agradecimento, tá? Então, você vai emprestar suas mãozinhas bonitinhas e queridas para estar escrevendo, para te auxiliar nesse mundo da voz interior, porque assim você vai conhecer ainda melhor. É como se ele fosse um espelho, mas um espelho de palavras, porque você vai estar ali colocando tudo que você está vendo. E depois você vai ver que muitas pessoas é o seu espelho. Você às vezes acha que aquela pessoa não tem nada a ver com você, mas na verdade tem
tudo a ver. Muitas pessoas que estão na nossa vida é um espelho nosso, a gente só não consegue enxergar, sabe? E às vezes também a gente vê dentro dessas escritas, eu lembro que quando eu comecei, eu já tenho um caderninho assim, que ele já ficou cheinho, né? Esse aqui é mais grosso, mas esse é assim, enfim, ele já ficou cheio, já tive que trocar. Eu comecei reclamando, e depois eu fui falando, meu Deus, muito obrigada, hoje foi um dia tão maravilhoso, aconteceu isso, nossa, mas eu tô tão feliz e grata, tô tão feliz e agradecida por isso que isso aconteceu, eu nem acredito que isso aconteceu, nossa, o Senhor é muito bom pra mim. Então eu vou começando a falar coisas boas, sabe? O que começou antes, que era uma coisa só pra despejar as coisas ruins que eu tava pensando, ele começou a ser algo bom pra eu poder florescer as coisas boas que eu ainda tenho aqui dentro de mim que eu nem sabia. E isso é ótimo, porque é um gesto de autocuidado, que não é só passar um creme. É lógico que a gente tem que cuidar da nossa pele, a gente tem que cuidar da nossa saúde, como eu falei, cuidar do nosso corpo, do que a gente come, né? Mas a gente é um autocuidado com a gente, porque a gente até esse autocuidado de não falar além do que precisa. E eu sou uma pessoa que fala muito, né? Então, às vezes, eu falo além do que precisa, então eu prefiro escrever do que falar, né? Então, ele tem uma liberdade de expressão. Porque você pode falar, quer dizer, você pode escrever tudo aquilo que você está pensando. Se você tá com horror de alguma coisa, você vai escrever. E principalmente se tiver com horror, você escreve numa folha à parte, depois você joga aquilo fora, para não ficar com aquela energia negativa, não, tá? Ele também, essa escrita terapêutica, ela funciona como uma bússola, né? Porque ela te dá um norte, ela aponta para onde você tá indo. Porque à medida que eu te falei, que eu comecei com as coisas negativas, reclamando demais, ela foi me dando uma bússola para uma coisa boa, para algo que tem de bom, algo que possa enaltecer na minha vida, que são os agradecimentos, agradecer as coisas boas que vêm, agradecer pelas coisas que virão, pelos atos que Deus estão reunindo ali para mim, para eu poder concretizar na minha vida, né? Então, ele serve também como bote salva-vidas, essa escrita terapêutica, porque diante dos desafios, a gente às vezes não tem coragem de desabafar com as melhores pessoas, com as mais amigas. A gente tem o nosso caderninho. E depois você desfaz esse caderno. Ninguém precisa saber que você tem ele, né? Então tem um céu de possibilidades aí através da escrita terapêutica. E você vai conversando com você mesmo, é um diálogo interior, permite a autorreflexão e a expansão da consciência, que é o que a gente está querendo. O autoconhecimento, que é o expandir essa consciência. A gente tá com uma consciência, vamos dizer assim, desse tamanho, e a gente quer aumentar ela. Então, quando a gente vai começando a criar isso, a gente vai lendo principalmente, a gente vai aumentando esse grau de autoconsciência, essa expansão da consciência. E aí, por isso que eu te falo que a escrita, ela vai surgindo de forma tão espontânea, tão expressiva, que você começa a tirar as preocupações que estão aqui dentro, principalmente aquelas angústias que ficam dentro da gente. Então, a gente começa a se reconectar com a gente mesmo, tá? E aí vai favorecendo essa auto-observação, você mesmo vai observando como que você vai estar escrevendo. Você vai ver que você começou, por exemplo, a escrever, hoje é dia 15/7, vamos supor que você tenha começado a escrever dia 1/7, escreveu de um jeito, e agora você está começando a escrever de uma nova forma. E aí você começa a trazer perspectivas diferentes para a sua vida, você começa a ressignificar experiências, porque você vai estar gerando a sua autorreflexões. Essas autorreflexões que você faz de si mesmo, do outro, das situações, geram sentimentos, geram emoções. E aí você vai vendo que essas emoções elas vão deixando de ser desagradáveis. E aí vai diminuindo esses sintomas, tanto de estresse quanto de ansiedade. Porque essa conexão intuitiva, porque quando você escreve, como eu falei, você vai começando a melhorar essa escrita, agradecendo mais, as escritas sendo mais favoráveis, você vai recebendo essa intuição divina,
para você. E até ideias de negócios, de coisas, você vai tendo quando você está fazendo esse tipo de situação, tá? Eu não sei se para quem é empreendedor, ou mesmo para quem não é, ou para você melhorar dentro do seu trabalho, se você é uma pessoa que trabalha para alguém, tá? Você vai cultivar também o seu amor próprio, tá? E não tem nada melhor do que você se amar, porque se você não se amar, quem vai se amar, né? Então você tem essa funcionalidade. Você também está melhorando a sua forma de expressar, de comunicar uma ideia. Então, se você tinha dificuldade só no falar, ao escrever, você vai começar a verificar que essa comunicabilidade vai melhorar verbalmente também. Porque você vai deixar de lado todas aquelas coisas e vai falar o que realmente lhe pertence de bom. Vai viver os momentos com mais tranquilidade. E não deixe de selar esse compromisso com você mesmo, né? Ressignificando o seu passado, deixando de vivenciar coisas do passado que não te agregam valor mais. Começa a sonhar com as coisas, escreve sobre os seus sonhos, sobre coisas boas, né? Tira do caos o bom, né? Então, se você é igual a flor de lótus que tá lá no meio da lama, que surge tão linda, você pode tirar das coisas desagradáveis algo bom, algo interessante. Às vezes tem pessoas que têm o dom de escrever e não sabiam. Então, só de você organizar seu pensamento, ter mais objetividade, né, vai te favorecer e muito. Agora, se você nunca escreveu, você pode fazer listas. Então, o que me desagradou hoje? Eu acordei de mau humor, fulano não me deu bom dia, hoje o trânsito estava horrível, trânsito ruim, então, não importa. Pelo menos você está começando a tirar do seu coração e da sua cabeça essas coisas que são desagradáveis, entende? Porque você tem a possibilidade de tirar o que é ruim de você. E eu tô te dando uma forma. Já te falei do Ho'oponopono, tá? Tô falando de novo. Vou falar mais outras vezes. E, claro, que da escrita. Eu vou falar aqui uma frase de Auguste Cleon. Listas ordenam o caos do universo. Eu amo fazer listas. Sempre que preciso organizar a vida, faço uma lista. Listas tiram todas as ideias da cabeça e abrem espaço mental para sermos capazes de resolvê-las de verdade. Entendeu agora? Em vez de você criar aquela nuvem cinza em cima da sua cabeça, você vai estar clareando a sua mente, porque vai tirar todas aquelas coisas ruins da sua cabeça e vai levar para o papel. Ficou no papel. E aí você ficou bem, você ficou melhor, você vai ficar nutrindo bons sentimentos, vai melhorar a sua autoestima, porque você não vai mais ficar toda hora falando coisas ruins para você. Falando que eu digo os pensamentos que a gente tem, né? Você me entende, porque a gente fala conosco mesmo, né? Assim, eu converso comigo mesmo, né? E eu já sei que quando eu comecei a live, eu falei assim, como eu fui tão assim? E eu fui aprendendo, a Beth Russo foi uma das pessoas que me ensinou a não dizer mal de mim mesma. Por mais que eu esteja errada, eu busco hoje não ficar denegrindo a minha imagem, porque eu sou a primeira pessoa que eu tenho que me amar. Eu sou a primeira pessoa que tem que me respeitar. Se eu não me respeitar, se eu não me amar, se eu não me agradar, como eu vou ser agradada pelo outro? Porque o outro não sabe quem eu sou. Eu não sei quem é o outro, também é difícil agradar o outro. E cada um de nós é um ser único, né? Como eu disse já no começo, cada um de nós temos as nossas funcionalidades, nossos princípios, nossos valores, nossos costumes. E aí você acha que o outro tem a bolinha de cristal e vai te agradar o tempo todo.
Ele pode saber das coisas que você gosta, se for seu namorado, sua amiga, sua mãe, sabe das coisas que você gosta, mas não vai estar o tempo todo fazendo só o que você agrada. E você é a mesma coisa. Isso é o normal de convivência com o ser humano, tá? Então, você vai aproveitar e florear isso aí, de quem é você. Por exemplo, pode ficar fazendo uma brincadeira que eu sou uma poetisa, eu sou uma Mulher Maravilha, eu sou uma fada mágica, tudo que eu toco vira ouro, igual o poder de Midas, né? E falar coisas boas de si mesmo, né? É tão interessante você poder falar bem de si mesmo, poder falar como você é boa em tal coisa. Ah, eu sou muito boa em fazer isso. Ah, hoje o dia foi ótimo porque eu pude colocar na minha vida prática aquilo que eu tenho de melhor, certo? Então, são certas situações que você pode levar com mais leveza para a sua vida. Você pode fazer, igual eu te falei, criando listas ou realmente escrevendo. Eu escrevo mesmo, eu não faço lista. Lista para mim é só da gratidão. Ainda tem hora quando eu escrevo pra caramba, igual como eu falo mesmo. E você começa a pensar qual é o seu legado, o que você quer deixar, o que você quer que as pessoas saibam de você, o que você quer que as pessoas lembram de você. Então você vai começar a construir esse seu eu, você tirando essas coisas desagradáveis que estão nos seus sentimentos, na sua cabeça, nos seus pensamentos. Você depois vai começar a pensar para poder conseguir ter esse autoconhecimento, o que você quer que as pessoas pensam de você, o que elas querem que você, o que você quer que essas pessoas saibam de você. Você pode escrever sobre livros que você tenha gostado, locais que você tenha gostado, agradecer de algo da sua infância, agradecer as pessoas que você admira, escrever sobre as pessoas que admiram. Por exemplo, assim, olha, eu gosto, por exemplo, Tina Turner, né, cantora musical, a vida dela, eu vi o filme, achei interessante, a superação que ela teve, então eu admiro ela por isso e vou tirar isso e isso dela para poder criar uma vida mais construtiva para mim. Então você também ter pessoas que admira também é uma forma de você conseguir chegar aonde você deseja chegar, se é do seu interesse, tá melhorando. Com certeza, se você tá aqui é porque você quer ter uma melhoria contínua do seu estado mental, emocional e espiritual. Lembre-se de momentos felizes, não procure só enaltecer nos seus pensamentos coisas que são negativas. Existem muitos momentos felizes para você se lembrar. Não esquecer de agradecer todos os dias, isso é muito importante, o agradecimento. Não esquecer de ter o seu autocuidado na prática, né? Por exemplo, de ouvir uma música, até de dançar, de fazer um exercício, de caminhar, né? Você pode criar novos hábitos através de toda essa concepção que você vai ter. Agora que a gente está conversando tudo sobre isso daí, você vai escrever aí, ó, que a partir de hoje eu quero começar, em vez de andar 1 quilômetro, vou andar 2 ou 1,5, por exemplo. Você ter uma nova projeção, né? Falar dos seus animais de preferência, lembrar de coisas boas, de filmes que você gostou. E pensar em novos aprendizados. Se hoje eu quero me tornar alguém que seja melhor, quais são os aprendizados que eu quero ter? Quais as habilidades que eu quero ter para minha vida? Para eu poder ser aquela pessoa que eu gostaria de ser. Pode ser até que não seja ninguém igual que você admira. Mas podem ser planos que não foram tirados do papel há muito tempo, mas que você hoje está tendo coragem de assumir esses planos. Né? Lembrar das pessoas que te amam, as pessoas que você ama. Então tem muitas coisas que você pode evidenciar nessas escritas, né? Viver o momento presente, o que você vê, o que você gosta de sentir, o que você aprecia em você.
né? Fazer uma lista de adjetivos, de qualidades que você tem. Isso é muito interessante. O cheiro do café, da broa, da sua mãe, essas coisas que você faz te sentir feliz. Tenta lembrar e escrever de coisas que fazem você se sentir feliz, porque naqueles momentos das dificuldades, nos momentos de preocupações, das adversidades, tenta lembrar daquelas coisinhas boas que você já escreveu antes também. Aí você vai, porque você já começou a botar para fora aquilo que te fazia mal, você vai começar a colocar para fora agora coisas boas também, que você possa se lembrar. Aí, se você quiser, você pode até fazer uma parte do caderno para de lembranças boas, de coisas importantes, de objetos preferidos, por exemplo, comidas preferidas, animais preferidos, coisas que você passou, viagens que você fez que te fez feliz. Isso vai te inspirar a ser melhor, para você vivenciar a sua vida no seu dia a dia, porque a sua vida lá no offline é que vai ser a sua vida de verdade, não é só a vida que a gente está levando, que a gente às vezes posta alguma coisa ou outra, né? Ou que a gente vê que as outras pessoas estão postando. Essa é a vida que as pessoas estão sendo pagas, vamos dizer assim, estão ganhando para poder evidenciar uma vida perfeita. Mas a nossa vida do offline, que é o que nós estamos fazendo, ou que a gente está sentado aqui hoje para poder ouvir, ou que está mesmo fazendo outras coisas, mas que está aqui parado para ouvir, essa sua vida offline é que vai fazer você ter uma vida online amanhã de glamour, vamos dizer assim, né? Que você hoje está fazendo acontecer para amanhã você ter algo de melhor para você, tá? Então, a gente ter esses escritos que nos inspiram faz muito bem. Lista de desejos, você pode também colocar suas listas de desejos, as coisas que você gosta, fazer uma renovação, desafiar, deixar ir embora o que não te serve mais, deixar vir coisas que você nem pensava que poderia vir mais para sua vida, como alegria, piadas, né? Coisas mais prazerosas, ter mais momentos com a natureza, por exemplo, né? Algo assim, algo que pensei assim, mas pode ser qualquer outra coisa que você possa refletir, né? Tá com seus animais é uma coisa também que traz muita alegria. Nem todos gostam, mas é uma coisa que traz algo bom, que traz né, que faz o nosso coração aquecer. Lembrar das nossas realizações e cultivar realizações novas, né? Cultivar no nosso pensamento, na nossa escrita, coisas que vão deixar a gente mais feliz, né? A gente poder celebrar o que já foi e celebrar como se já tivesse ocorrido aquilo que a gente está almejando, né? E esse celebrar não é que você tem que beber, não, é você celebrar aqui, ó, no seu sentimento de alegria, de vibrar alto, essa essência que a gente falou no início aí, essa sutileza da essência, a gente acelerar o espírito e ir a Deus, né? Então por isso que a gente tem que ter essa essência nossa, a gente tem que se valorizar ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ter a humildade de aprendizado, como é que eu vou te falar assim? Essa humildade de aprender, de saber que você não sabe tudo, é a melhor humildade que tem. Porque a gente realmente não sabe tudo. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. É isso que eu vejo a cada dia. Então, se você tem essa perspectiva, você está no caminho certo, tá? Mas você quer o quê? Você quer ter esses aprendizados para você ter um lar melhor, para você ter um lar interior melhor, né? Então, isso tudo vai colaborar para você ter uma vida melhor para você mesmo, tá? Então, lembre-se que você está aqui para se auto-observar, se autodesafiar, aprender, refletir, tá? Melhorar a sua sintonia, a sua vibração, para que você consiga conectar com Deus, deixando assim a sua essência vibrar mais alto e fazer coisas que realmente vão estar agradando a Deus e com certeza vai estar agradando você.
Porque quando a gente entra em sintonia com o todo, a gente começa a fluir as coisas nas nossas vidas de acordo com que isso possa ocorrer. Então eu tenho certeza que devagar você vai se conectar cada vez mais você vai estar feliz em estar escrevendo, em estar falando com você mesmo, ter essa amizade recíproca, esse autocuidado, esse autoamor, para que você consiga ter uma vida mais plena, mais feliz com você mesmo. Porque você é que é responsável pela sua felicidade, mais ninguém. Então, tenha essa consciência na sua vida, tá joia? Bem, agora eu quero só agradecer, finalizando aqui, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de eu estar aqui, de poder levar um pouco de conhecimento das coisas que venho aprendendo, das coisas que venho lendo, de cursos que eu fiz. Tudo é importante, necessário e bom para nós. Que possamos ter um olhar de bondade, de amorosidade e de acolhimento conosco e com o próximo. Que Jesus abençoe a nossa noite, para que tenhamos uma noite de sono, de repouso e que possamos ter um despertar feliz. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo e até mais. Beijão.